Hoje a gente vai ver como que adiciona qualquer site da internet aqui na barra de tarefas do Windows, como se fosse um aplicativo. E você pode utilizar um ícone personalizado. Aqui, por exemplo, eu utilizei o ícone da Netflix no site da Netflix, mas se eu quisesse personalizar, eu poderia personalizar. Eu posso inclusive fazer igual eu fiz aqui com o magazinefb.com. Eu coloquei um texto aqui no lugar do ícone. Eu vou te mostrar como você pode colocar sua própria foto em algum ícone aqui na barra de tarefas, igual está essa aqui. Como deixar ela redondinha assim, com fundo transparente, de modo que fique um pouco mais profissional. E aí esses ícones você pode criar personalizado aqui à sua maneira, e você pode adicionar qualquer site da internet vinculado a esses ícones. Por exemplo, se eu acessar aqui, se eu clicar em magazinefb.com, nesse ícone aqui, eu vou acessar diretamente aqui o meu site no navegador. Isso é muito interessante para a questão da produtividade, né? Você que quer ter realmente à mão os sites que você mais utiliza, você pode colocar eles não no menu iniciar, não na área de trabalho, mas você pode colocar eles diretamente aqui na barra de tarefas, que é muito mais prático do que colocar no menu inicial ou então na própria área de trabalho. Então a gente vai ver como que faz esse procedimento, tanto utilizando o Google Chrome como também o Microsoft Edge. A primeira coisa que a gente precisa confeccionar são os próprios ícones. A gente vai colocar um ícone personalizado aqui na barra de tarefas para os sites que a gente mais acessa, e a gente vai deixar um ícone de modo que represente muito bem esse site. E aí você pode baixar qualquer imagem da internet e utilizar como ícone, ou você pode criar a sua personalizada. Eu vou mostrar as duas formas. Primeiro passo, vamos abrir aqui o Google Chrome. Você vai pesquisar aqui pela imagem que você quer. Por exemplo, se você quer adicionar o WhatsApp aqui na barra de tarefas, você vai pesquisar por WhatsApp ícone. E daí você clica na guia imagens. Qual que é a sacada que você pode ter aqui? É você vir aqui em ferramentas e aqui em cor você coloca transparente. Por que eu coloquei transparente? Porque eu não quero uma borda branca aqui ao redor do ícone. Eu vou te explicar melhor. Se você tem uma imagem com fundo transparente, veja que aqui no fundo dela não aparece nada. A forma da imagem é a própria forma do ícone. Se fosse uma imagem que não é transparente, ia ficar muito mais feio, muito mais amador, porque ia ter esse fundo branco aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um fundo branco? Vamos então baixar esta imagem aqui, ó. Clicamos com o botão direito e clicamos em salvar imagem como. Vou colocar aqui na área de trabalho, eu vou salvar aqui dentro dessa pasta chamada Temp. Clicar em salvar, e aí aqui na área de trabalho, dentro dessa pasta chamada Temp, a gente tem o ícone que a gente acabou de baixar. Ok, eu já mostrei como é que você baixa o seu ícone da internet. Agora eu vou mostrar como que você cria a sua própria imagem com fundo transparente. Tem vários programas para fazer isso aqui. Eu vou utilizar um programa muito mais simples que certamente tem instalado aí no seu computador, que é o PowerPoint. Basta pesquisar aí no menu iniciar por PowerPoint e aí abre aí o primeiro resultado, e a gente vai utilizar recursos muito básicos desse programa. Eu vou mostrar primeiro como que você cria um ícone desse jeito aqui, ó, um ícone com imagem. Pode ser, por exemplo, com a sua foto. Eu vou pegar uma foto aqui, por exemplo, desse cara aqui, ó, do Caneta Azul. Vamos supor que você fosse o Caneta Azul. Eu simplesmente vou vir aqui na foto dele e vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar, né? E aí eu posso vir aqui, tem várias formas de importar aqui para dentro, mas eu vou vir aqui clicar em colar. Então, para deixar ela circular, quando você clica na imagem, você vê nessa guia aqui, no caso em inglês é Picture Format, e em português provavelmente é formato da imagem. Em estilos de imagem, ou Picture Styles, você clica num desses formatos redondos. No caso, eu vou escolher esse aqui, esse formato redondo aqui. Pronto, feito isso, já está pronta a nossa imagem, agora é só exportar. Para isso, a gente clica sobre ela, clica com o botão direito do mouse e clica em Save as Picture, em português é salvar como imagem. E aí eu vou exportar para aquela mesma pasta lá na área de trabalho. Vou abrir aqui a pasta Temp e clicar em salvar. Beleza. Agora a gente já tem aqui
dois tipos de ícone. O ícone que a gente baixou, a gente viu como baixar da internet, e o ícone que a gente criou. Beleza, agora a gente vai para um outro tipo de imagem que é simplesmente texto, igual tá aqui, ó, Franco Bastos e tal. Aqui, ó, em globo.com também é basicamente texto também, né? O que acontece? Eu vou vir aqui, ó, em novo slide, layout em branco, e aí eu vou criar aqui o texto. Posso aumentar bastante aqui, ó. Em preenchimento de texto, eu vou colocar uma cor diferente. E aí é o mesmo esquema dessa imagem aqui do Manuel Gomes. A gente clica aqui na borda aqui, ó, do texto, nessa bordinha. Clica com o botão direito e Save as Picture. No seu caso, salvar como imagem. E aí eu vou colocar nessa mesma pasta aqui da área de trabalho e clicar em salvar. E vamos agora ao processo de colocar esses ícones vinculados a um site aqui na barra de tarefas. Para isso, a gente abre aqui o Chrome, qualquer usuário aqui do Chrome. Antes desses 3 pontinhos tem uma imagem aqui. A gente clica sobre essa imagem e clica aqui em adicionar, para adicionar um novo usuário ao Google Chrome. Então a gente clica aqui em continuar sem uma conta. E aqui a gente dá o nome do site. Por exemplo, se fosse Netflix, você colocaria aqui, ó, Netflix. Enfim, você coloca o nome que você quiser aqui. Eu vou colocar aqui o WhatsApp, porque a gente vai criar primeiro para o WhatsApp. E é muito importante que você deixe marcada essa opção, ó, criar um atalho na área de trabalho. E clica em concluir. Daí você faz o seguinte, você acessa o site aqui que você quer vincular, no caso é o WhatsApp Web, né? Então, vou pesquisar aqui, WhatsApp Web. Eu vou clicar aqui no primeiro resultado aqui, que é o site do WhatsApp. Agora a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos, vai clicar em configurações, a gente clica em inicialização e a gente marca essa opção aqui, ó, abrir uma página específica. E aí a gente clica nessa opção, usar as páginas atuais. Automaticamente vai aparecer o WhatsApp aqui, quer dizer que toda vez que eu abrir, já vai carregar a página do WhatsApp. E aí basta voltar para salvar, né? E vamos fechar aqui e fechar aqui também. E aqui está o ícone que a gente criou, né? E agora a gente vai alterar o ícone do WhatsApp para colocar o ícone do WhatsApp aqui e depois colocar ele aqui na barra de tarefas. A gente precisa converter esses ícones aqui para um formato de ícone. Para isso, a gente pode abrir aqui o navegador e procurar por um site chamado convertico.com e dar Enter. Aqui no site a gente clica nessa setinha para cima para poder fazer o envio do arquivo que a gente deseja converter para o formato de ícone. Vamos começar aqui pelo ícone do WhatsApp. Eu clico sobre ele, clico em abrir. Uma vez convertido, vai aparecer aqui do ladinho aqui, ó, o ícone que a gente acabou de converter. Basta clicar nessa setinha para fazer o download, ou seja, para baixar ele no formato de ícone. Vai aparecer uma propaganda, eu posso fechar aqui, né? E aí já baixou aqui, ó. Está baixado, você pode clicar nessa setinha e clicar aqui em mostrar na pasta. A gente pode agora fazer o mesmo processo para essas outras 2 imagens. Eu vou cortar essa parte que eu converto as outras 2 imagens, porque você já sabe como é que é. Basta vir aqui, enviar a imagem para cá e baixar aqui nessa setinha. Ok, todas as imagens já foram convertidas para ícones. Mas agora a gente vai lá pro link do WhatsApp lá na área de trabalho e vamos alterar o ícone dele. Para isso, a gente clica aqui com o botão direito sobre ele, clica em propriedades, clica em alterar ícone, clica em procurar e aí a gente vai procurar aquela pasta onde os ícones estão armazenados na área de trabalho, né? E clicamos no ícone do WhatsApp. E aí é só clicar em abrir, em OK e em OK novamente. Observe que agora o link do WhatsApp está com o ícone do WhatsApp. Se a gente quisesse deixar apenas na área de trabalho, igual está aqui, não precisaria fazer mais nada, mas a gente quer colocar aqui, ó, na barra de tarefas, que é muito mais prático, que a gente pode abrir ele de qualquer lugar, né? Então, para isso, basta a gente dar um duplo clique aqui para abrir. Abriu aqui o site, a gente vem aqui no ícone que aparece aqui na barra de tarefas, clica com o botão direito e clica em fixar na barra de tarefas. E agora ele já está fixo na barra de tarefas. Você pode abrir o WhatsApp apenas clicando aí a qualquer momento. Você pode vincular qualquer imagem a qualquer site na internet.
Por exemplo, com essa foto do Manuel Gomes aqui, eu vou vincular ao meu próprio site. Vamos supor que eu tenho uma parceria aí com o Manuel Gomes, e aí toda vez que eu clicasse na foto do Manuel Gomes, iria abrir o meu site. Toda vez que eu clicar na foto do WhatsApp, abre o WhatsApp. Se ao invés de uma imagem você quiser colocar um texto, igual tá aqui, ó, Franco Bastos e magazinefb.com, você pode utilizar aquele método lá que eu mostrei de como criar um texto lá no PowerPoint. E agora, como que faz isso no Microsoft Edge? No Microsoft Edge é muito mais simples ainda. Se este vídeo está sendo útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. O like é muito importante para o engajamento aqui do canal. E comente aí o que você faz no seu computador para ser mais produtivo. Vamos dar um duplo clique aqui para abrir. Basta eu digitar aqui o endereço de um site que você queira adicionar aqui na barra de tarefas. Eu vou digitar aqui o endereço do meu site, dou Enter, né? E aí é o seguinte, uma vez que eu estou aqui no meu site, basta eu clicar aqui neste símbolo dos 3 pontinhos, clicar em mais ferramentas e clicar em fixar na barra de tarefas. Observe que automaticamente surgiu um novo ícone aqui na barra de tarefas, que é exatamente esse ícone aqui do site mesmo. E é isso, ficamos por aqui, grande abraço, até a próxima, valeu, fui!